Graça e paz a todos mais uma vez. Bom, nós estamos aqui hoje, mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor Jesus, para meditarmos em mais uma porção do Evangelho, aquilo a qual Deus tem separado para nós, aquilo a qual nós temos aprendido. Nós estamos expondo a carta de Efésios, e nós temos crescido grandemente e aprendido as verdades da palavra do Senhor. No último culto, nós meditamos no capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 31, aproximadamente. Porque no versículo 30 nós caímos na parte onde nós falamos para não entristecermos o Espírito Santo. Então nós vimos que nós temos que Paulo estava exortando os irmãos de Éfeso a um viver de santidade, e isso serve para nós também. E isso que a carta de Efésios vem falando, tratando com os irmãos de Efésios e também tratando conosco. Então nós vimos que para se despir do velho homem, para se revestir do novo homem, nós precisamos do Espírito Santo, porque essa é uma obra da regeneração em nós. Então nós vimos que agora, através do Espírito Santo, nós conseguimos lutar contra o pecado. Nós conseguimos agora combater o pecado. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, ele vai direcionar os irmãos a não mentir mais, a não se irar. Ele mostra para nós que nós devemos ter uma ira santa. Ele mostra para nós que nós devemos se irar, porém não pecar. Ele mostrou para nós também que é importante nós não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós vimos o quão delicado a nossa ira se tornar em mágoa, em rancor, e nós vimos que esse tipo de ira já não glorifica a Deus. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo também e exortando aos irmãos que roubavam para não roubar mais. Antes, trabalhar, fazer o que é bom, para ter sustento para si e para ajudar os outros irmãos na fé. O apóstolo Paulo, então, ele continua dizendo também sobre a palavra torpe. Aqui a palavra torpe está direcionada juntamente com a mentira. Por isso que ele diz assim, olha, deixai a mentira, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes o que seja boa e para edificação. Então nós vimos que não condiz com a nova natureza viver mentindo, tirando vantagem das pessoas com a palavra. Então nós vimos que o apóstolo Paulo diz que nós temos que falar unicamente coisas boas para a edificação do corpo. O apóstolo Paulo também ele continuou, dizendo para nós que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então aqui nós vimos, nós sempre estamos vendo aqui em Efésios a Trindade. Nós sempre estamos vendo as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é importante aqui no versículo 30 nós entendermos que o Espírito Santo ele não é apenas uma força, não é apenas um sentimento, ele não é apenas um mover, ele não é apenas o poder de Deus. Antes, o Espírito Santo é o próprio Deus. É uma pessoa da Trindade, que tem os seus sentimentos, que tem as suas ações, que tem o seu agir, e nós temos que reconhecer a obra dele. Então o apóstolo Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para a redenção. Nós vimos então que assim como o Espírito Santo ele se entristece, ele gera em nós uma tristeza para a vida.
nós vimos e aprendemos que existe duas tristezas: a do mundo, que gera morte, e a do espírito, que gera vida. Então nós vimos que o Espírito Santo, quando ele se entristece, ele gera em nós também uma tristeza pelo pecado. Porque o Espírito Santo, ele se entristece quando nós cometemos pecados, quando nós damos lugar ao diabo, quando nós ainda, pela velha natureza, que ainda insiste a lutar, a se manifestar de vez em quando, nós vemos então que quando nós pecamos, nós nos entristecemos. Nós agora podemos dizer não ao pecado. Então ele vai continuar dizendo que nós somos selados com o Espírito para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele fica e habita em nós e nos ajuda a lutar contra o Espírito Santo até o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele habita em nós, ele fica conosco, ele nos auxilia, ele nos ajuda na luta diária contra o pecado. E isso é importante para nós. Nós vimos isso na vida de Davi, nós vimos isso na vida de Pedro, e a Bíblia está recheada de passagens bíblicas que nós vemos que o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo fortifica homens e mulheres a lutarem contra o pecado. Então no versículo 31, o apóstolo Paulo, ele diz: longe de vós essas coisas, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Então veja, isso não é um viver condizente com a regeneração. Então agora nós temos o Espírito Santo, então nós mantemos essas coisas longe de nós, essas práticas desses pecados afastados de nós. E hoje nós vamos meditar no versículo 32. Então hoje o Espírito Santo, que ele nos auxilie e que, se permitir, claro, nós então continuaremos no versículo 1 e no versículo 2. Como nós falamos, às vezes há quebra de textos desnecessários na Bíblia, porque a Bíblia é uma carta, e ela sendo uma carta, na carta ela não tem essa quebra de texto. Então hoje nós vamos adentrar no versículo 32, e que você abra sua Bíblia e, pela misericórdia do Senhor, vamos meditar. Amém? Diz assim o versículo 32 do capítulo 4 de Efésios: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bom, o que Paulo está tratando aqui? O apóstolo Paulo hoje, ele vai mostrar para nós, no versículo 32, ele vai tratar sobre algo muito importante para a igreja, que é o perdão. As pessoas da nossa geração, eles não estão muito acostumados com perdão. E muitas das vezes não tem as bases corretas para se perdoar. Muitas das vezes as pessoas não entendem que o perdão, a qual a Bíblia menciona, o perdão a qual a Bíblia nos traz como mandamento, aqui em Efésios, nesse versículo 32, ele vai falar algo muito importante. Porque ele vai dizer: antes sedes um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então aqui está a base de como nós devemos agir para perdoar um irmão. Quais são as diretrizes? Quais são as bases bíblicas para isso? Como eu devo me comportar nessa questão? E nós temos que entender que o ato de pedir perdão, biblicamente, a um irmão, não pode ser feito de uma forma desleixada.
Porque nós podemos agora compreender o perdão de Deus para nós. E a base do nosso perdão é o perdão de Deus para nós. E quando nós somos perdoados por Deus, nós experimentamos as bases do perdão. Nós temos as diretrizes do perdão. Nós sabemos. E é interessante que aqui ele vai falar duas coisas. Ele vai falar que nós devemos ser benignos, misericordiosos, uns para com os outros, na hora de perdoar. Porque ele coloca o perdão de Deus para conosco como base de como perdoarmos as pessoas. Por quê? Porque uma pessoa que não frequenta a igreja no mundo, ela também tem os seus motivos para perdoar uma outra pessoa. Porém, os motivos dela nunca vai ser um motivo bíblico. Então aqui é uma grande diferença de um perdão bíblico, de uma prática cristã, para um perdão mundano, para um perdão a qual as bases e as diretrizes não são bíblicas. E sendo assim, então parte de uma natureza corrompida. Então quando nós olhamos aqui, ele vai dizer: antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso, e está dizendo para nós, que nós temos as diretrizes. E não somente isso, mas ele está dizendo para nós que nós experimentamos a graça do perdão. Nós experimentamos a alegria do perdão. Nós experimentamos o poder do perdão de Deus em nós. Então, ele vai dizer: antes sedes um para com os outros benignos. Primeiramente, nós temos que entender o que é benignidade. A benignidade é ser generoso, benevolente. Isso vem de generosidade e benevolência. Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo. Por isso, o próximo passo é ser misericordioso. Então veja, quando ele está dizendo assim, olha, a base do perdão, os passos para se pedir perdão, tem que ser a benignidade, para sermos benignos uns para com os outros. Isso é, ser generosos. Porque Deus foi generoso para conosco. Porque Deus, ele foi benigno para conosco. E nós experimentamos isso de Deus. E isso alegra as nossas vidas. E isso alegra o nosso coração. Então a base, os passos para isso é ser benignos. É termos benignidade. É sermos generosos, benevolentes. Assim como Deus foi para conosco. E como nós falamos, o ato de ser benigno, ele é o mesmo que ser misericordioso. É como se Paulo estivesse dizendo para os irmãos de Éfeso: não basta pedir perdão se essas coisas não forem verdadeiras para vocês. Vocês experimentaram a benignidade de Deus. Vocês experimentaram a generosidade de Deus. Vocês experimentaram a misericórdia de Deus. Vocês experimentaram o perdão de Deus. E como isso foi bom para vós. Então vocês têm que agir da mesma forma para com os outros. Assim como você quer que as pessoas ajam com você,
na base do perdão, sendo um perdão sincero, verdadeiro, bíblico, sendo um perdão de um irmão que verdadeiramente nasceu de novo, para que nós possamos ter isso entre nós. Então veja, sermos benignos, e então o próximo passo que ele diz é o quê? Misericordiosos. Misericordiosos, a misericórdia, o que a misericórdia significa? Significa um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infidelidade de outrem. Piedade, compaixão, significa que você vê a infidelidade, quando você vê a mazela do outro e você se coloca no lugar do outro. Misericórdia é sentir verdadeiramente aquilo no seu coração. Veja que Paulo está dizendo que nós devemos ser benignos e misericordiosos, uns para com os outros, perdoando como Deus nos perdoou em Cristo. Então veja, nós temos os frutos do Espírito. Sermos misericordiosos, sermos benignos, sermos longânimos, sendo tudo isso, porque é fruto do Espírito que agora habita em nós e nos regenerou. Então, quando nós vemos que a misericórdia divina foi derramada em nós, e a base para o nosso perdão para o irmão tem que ser a mesma base do perdão que recebemos de Deus. Então veja, o ato de perdoar, o ato de pedir perdão. Então temos que ser benignos e misericordiosos. Essas são as diretrizes, porque assim fomos tratados por Deus. Então, a atribuição de Deus que o leva a perdoar os pecados e as faltas cometidas pelos pecadores, perdoando uns aos outros. Essa parte de perdoar um irmão é algo de suma importância para nós cristãos, pois isso está ligado com a nossa regeneração. Assim como ser benignos e misericordiosos. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que perdoar, ser misericordiosos, sermos benignos, termos compaixão, tudo isso faz parte da nova natureza. É como nós falamos, o mundo, as pessoas lá no mundo, eles também perdoam. Porém, o perdão deles não pode ser a mesma base para o nosso perdão. O que Paulo está dizendo é: nós experimentamos o mais puro e genuíno perdão. As bases e as diretrizes para nós cristãos não é a mesma do mundo, não é a mesma da filosofia, não é a mesma da nossa cultura. Essas bases estão lançadas aqui. Paulo está dizendo no versículo 32. Ele está dizendo: olha, sedes benignos, sedes misericordiosos um para com o outro, perdoando como Deus nos perdoou em Cristo. Veja, é um mandamento para nós. E esse mandamento está pautado na regeneração. Porque Paulo entende que agora nós temos essas qualidades através do Espírito. Pelo Espírito Santo podemos ser benignos, podemos ser misericordiosos, podemos sentir a miséria da outra pessoa, podemos sentir a infidelidade da outra pessoa, podemos ter um sentimento de pesar pela outra pessoa. É sentir no coração a necessidade do perdão. Ser benignos, como nós falamos,
Então, amados, quando ele diz perdoando uns aos outros, essa parte de perdoar esse irmão está ligado e é de suma importância para nós. Mas é estranho como a igreja trata isso de modo supérfluo. É interessante como as pessoas tratam isso e desdenham disso, do perdão do irmão. As pessoas, quando elas querem pedir perdão na igreja, muitas das vezes elas são moldadas pela cultura, pela filosofia. E na verdade, elas não nasceram de novo. Quando uma pessoa vai pedir perdão para outra, quantas das vezes nós já ouvimos aquela história? Eu vou fazer a minha parte. Se eu vou pedir perdão, se a pessoa perdoar bem, se não me perdoar bem também. A pessoa não está querendo pedir perdão segundo os princípios bíblicos. Conseguimos entender isso? Quando as pessoas falam assim, olha, eu vou pedir perdão, eu vou fazer a minha parte. Eu vou até a pessoa. Eu vou pedir perdão para ela. E se ela me perdoar bem, e se ela não me perdoar bem também, será que esse é o padrão que nós estamos nos deparando aqui hoje? Não é, amados. Pois quando lemos aqui, o que nós conseguimos ver? Qual é a base que está sendo lançada? Sermos benignos, sermos misericordiosos, uns para com os outros, perdoando como Deus nos perdoou. É isso que ele está dizendo. Então veja, é como nós falamos, o homem mundano, o homem que não nasceu de novo, ele tem os seus motivos para perdoar uma outra pessoa. Ele tem as suas ambições. Porém, nenhuma delas são moldadas no moldes bíblicos. Nenhuma delas é moldada segundo a palavra de Deus. E é interessante porque aqui a base está lançada para o perdão. Qual é a base? É o mesmo modelo que Deus nos perdoou. Então isso é uma realidade para nós. Nós experimentamos verdadeiramente isso. Nós não temos só a parte teórica disso. Nós não temos só a filosofia disso. Nós não temos a parte teórica. Nós não temos apenas as regrinhas. O que ele está dizendo para nós é, olha, vocês experimentaram o perdão de Deus em Cristo Jesus. E é assim que vocês têm que agir uns para com os outros. Mas só que muitas das vezes nós se esquecemos disso. E muitas das vezes nós não queremos agir como pessoas regeneradas. E essa é a pior parte de um cristão. Quando ele menospreza aquilo que ele recebeu. Olha que interessante. Ele fala isso para nós. Ele fala que devemos ter a benignidade e a misericórdia diante de nós para perdoarmos um irmão. Devemos ter compaixão. Jesus Cristo, certa vez, contou uma parábola. E eu quero lê-la com os amados irmãos, porque isso aqui faz todo sentido para nós. E será base para nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 21 ao 35, olha que maravilha. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 18, 21 ao 35. Para nós entendermos o perdão. Para nós entendermos como nós agimos quando nós não queremos perdoar um irmão. Diz assim, acompanha comigo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos.
E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: "Sê o quê? Generoso." Lembra o que Paulo está dizendo lá para nós? Nós temos que ser o quê? Benignos, benevolentes, generosos. Olha que interessante que ele vai dizer aqui então, esse servo. Ele vai pedir para que esse senhor seja o quê para ele? Generoso. Seja generoso para comigo, e tudo que te devo, pagarei. Então o senhor daquele servo, movido do quê? De íntima compaixão. Veja, as duas coisas que Paulo fala lá: benignos e compaixão, misericórdia. Então, ele vai dizer: sejam misericordiosos para comigo. Então, esse senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: "Paga-me o que deves." Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo, o que ele dizia? "Sê generoso para comigo, e tudo que te devo, pagarei." Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, quando eu tive misericórdia de ti?" Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhes devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Você está entendendo o que Paulo está dizendo para nós, amados? Paulo está dizendo assim: olha, sedes o quê? Benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Amados, quando nós vemos o primeiro servo, ele tinha uma dívida enorme, 10.000 talentos. 10.000 talentos. E ele então suplicou ao seu Senhor por misericórdia, por benevolência, por compaixão. E muitas das vezes nós somos assim, amados. Por isso que nós estamos falando de perdão segundo as bases bíblicas. Porque se nós fomos regenerados, se nós fomos alcançados por graça, quão grande ofensa nós tivermos abatida. Veja a multidão de pecados que nos foi perdoada. E aí aquele servo, quando ele buscou, quando ele encontrou generosidade, quando ele encontrou benignidade, quando ele encontrou compaixão, quando ele encontrou misericórdia, ele se alegrou com aquilo. E nós somos assim, quando nós entendemos a graça de Deus, quando nós entendemos o favor imerecido de Deus para com nós nos alegramos. Mas amados, muitas das vezes as pessoas na igreja, por ofensas 1000 vezes menor do que elas cometeram contra Deus, porque um irmão cometeu contra ela, eles são insensíveis, eles não são generosos, eles não são benignos com o seu irmão, eles não são compassivos.
Eles não sentem compaixão. Amados, é o que nós estamos falando. A Bíblia diz assim: se um dia você vier na igreja e tiver um irmão que você lembra que tenha algo contra ti, olha bem essas palavras, que você lembra que tenha algo contra ti, deixa a tua oferta, reconcilie-te com teu irmão e depois venha e traga a tua oferta. Olha as bases que Paulo está lançando aqui em Éfeso. Olha as bases que ele está falando para os irmãos. Amados, sejam benignos, sejam misericordiosos uns para com os outros, perdoando segundo Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. E nessa parábola, amados, nós somos o servo mau. As igrejas estão cheias de servos maus. Muitas das vezes nós queremos nos colocar no papel do conservo. Mas não, amados. A Bíblia, toda vez que ela fala algo, ela fala para mostrar a nossa pecaminosidade, para mostrar a nossa natureza, para mostrar o nosso pecado. Então veja o que Paulo está dizendo, veja o que Jesus está dizendo. Nós queremos misericórdia de Deus, nós queremos compaixão de Deus, nós queremos o perdão de Deus. Mas não queremos agir assim para com os nossos devedores. É por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. É que a oração do Pai Nosso, as pessoas acham que é oração para final de culto. As pessoas acham que a oração do Pai Nosso é para você encerrar uma reunião. E não é. As pessoas acham que o Pai Nosso é uma oração para se começar um jogo. E não é. Ele diz o que lá no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. O Pai Nosso, ela tem diretrizes. Aquela oração, ela é profunda, amados. É que nós não meditamos nela o suficiente. Veja o que Jesus está dizendo. Quando nós não perdoamos um irmão, quando nós damos lugar ao nosso orgulho, quando nós damos lugar ao nosso velho homem, quando nós não entendemos o que é o perdão, como nós desdenhamos do verdadeiro perdão com as bases e diretrizes bíblicas, como muitas das vezes nós somos movidos pelo perdão da nossa cultura, como muitas das vezes nós somos movidos pelo perdão da filosofia, como muitas das vezes nós somos movidos pelo perdão errado, pelos motivos errados. A base do perdão do homem mundano não pode ser a nossa base. A Bíblia nos diz que temos que fazer aos homens o que gostaria que fizessem conosco. Mas o que vemos não é isso. Infelizmente, não agimos como filhos legítimos do nosso Pai Eterno, que nos perdoou nossas dívidas, todas elas. Nessa parábola, amados irmãos, esse servo mau, que não é benigno, que não é misericordioso, que não é perdoador, que é insensível, somos nós. Somos nós que não conseguimos perdoar ofensas tão pequenas, que não conseguimos perdoar, que não conseguimos exercer misericórdia, que não conseguimos exercer benignidade, que não conseguimos ser mansos, que não conseguimos ser apaziguadores, que não conseguimos abrir mão do nosso orgulho, do nosso direito. Amados, é como nós falamos, o mundo também perdoa. Então agora eu quero falar um pouco o que não é perdão. A filosofia diz que perdoar é uma via de mão dupla, pois o perdão faz bem para quem perdoa e para quem é perdoado. Embora haja um pouco de verdade nisso, para nós cristãos, o perdão não é somente isso. É algo bem maior
do que é algo bem maior do que o meu bem-estar psicológico. Esse tipo de perdão está relacionado com o ego humano. Está relacionado com o bem-estar psicológico. O bem-estar comigo mesmo. Pois faz bem para mim e, consequentemente, fará bem para outra pessoa. Mas o que me motiva nesse tipo de perdão é, primeiramente, fazer bem para mim. Então as pessoas ensinam, olha, o perdão é via de mão dupla. Faz bem para você e faz bem para outra pessoa. Então quando você vai perdoar, você não vai pelas bases bíblicas. Você vai pelo seu bem-estar. Você vai para se sentir superior a outra pessoa. Porque muitas das vezes as pessoas elas querem perdoar para dizer assim, olha, mas eu te perdoei. O orgulho movimentou ela, o bem-estar psicológico movimentou ela a pedir perdão. Esses são os padrões da filosofia. Outros dizem que perdoar é esquecer o que aconteceu. E isso também não é verdade, amados. Lembre-se que Paulo está tratando conosco do perdão de Deus para conosco segundo Cristo. Então, pois esquecer as coisas não é perdoar. Isso é mal de Alzheimer. É uma doença. Pois Paulo diz, perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo. E quando Deus nos perdoou em Cristo, eu vos pergunto nessa noite, Ele esqueceu todos os nossos pecados? Não, amados. Ele lembrou cada um deles, cada ofensa, cada falha. Quando nós estávamos sendo perdoados em Cristo, todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, Deus estava lembrando de todas elas. Então, a base do perdão não é esquecer. A base do perdão não é não lembrar. A base do perdão bíblico é com a base de Deus nos perdoando em Cristo. É Ele lembrando de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, de todas as nossas ofensas, passadas, presentes e futuras. Outros dizem que perdoar é esquecer, como nós falamos. O perdão humano, para alguns cristãos, não está ligado com o esquecimento. É isso que nós temos que entender. Que para nós, o esquecer, quando nós falamos em esquecer, não estamos falando de esquecimento. Esse termo esquecer significa se lembrar do fato de forma a não mais sentir mágoa, tristeza ou sentimento de vingança. É isso que significa esquecer. Quando Deus ele nos perdoa em Cristo, não é que Ele não se lembra dos nossos pecados, mas que agora Ele nos trata segundo Cristo. E nós devemos ser a mesma coisa. Quando nós vamos perdoar uma pessoa, nós temos que ter em mente que o perdão é se livrar da mágoa. Por isso que ele diz no versículo 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia. Longe de vós essas coisas, porque para perdoar, para ser benigno, para ser misericordioso, em Cristo, através do Espírito Santo. Então, amados, para nós esquecer significa o quê? Se lembrar de qualquer fato, de qualquer ação, de qualquer dano, de forma a não mais sentir a mágoa, a tristeza e o sentimento de vingança. É se lembrar daquelas coisas e não sentir as reações daquelas coisas quando aconteceu no momento. Então veja, não devemos esperar esquecer algo para perdoar alguém. O perdão bíblico não é assim. As bases do perdão bíblico não é esperar você esquecer do fato, da ofensa, da ação, para depois ir perdoar. Não é assim. Perdoar não é um sentimento. Tem pessoas que acham que para perdoar é sentir
Tipo, deixa eu ver se estou sentindo de perdoar tal pessoa, perdoar tal ação, perdoar tal acontecimento. Perdoar, amados, é um mandamento, é uma decisão que tomamos de forma a glorificar a Deus. Então, para nós, as bases do nosso perdão não é segundo a filosofia, não é segundo a nossa cultura e não é segundo o homem mundano, porque eles também perdoam pelos seus motivos, pelas suas diretrizes. E sinto muito se dentro de uma igreja haver pessoas que pensam e agem de forma a homens mundanos, revela que você não nasceu de novo. As nossas diretrizes é benignidade, generosidade, misericórdia, perdão, tudo segundo Deus. Veja, nós devemos ser como aquele servo que foi perdoado de uma grande ofensa. Nós fomos perdoados, amados. O perdão de Deus para nós, quando Deus nos perdoou, foi algo grande. Ele nos perdoou uma enorme dívida, dívida a qual nós não podíamos pagar, dívida a qual nós não poderíamos nem mensurar como pagar. É por isso que as bases do perdão é essa. Devemos perdoar? Sim, com essas bases. Essas são as bases. Perdoar é para nós, cristãos genuínos, algo para a glória de Deus. É uma forma de nós glorificarmos a Deus. É por isso, amados, que nós somos chamados a perdoar. É por isso que nós somos chamados a esse momento maravilhoso. Porque nós experimentamos. Não devemos ser como esse servo mau, que não sabe perdoar, que não sabe ser generoso, que não sabe ter misericórdia. Mas também nós não podemos tratar com desdenho. É como nós falamos, o perdão de um irmão para nós é algo importante, algo sério. Quando eu for até você pedir perdão, é porque eu me importo verdadeiramente. Você me perdoar é importante para mim. Eu não posso dar de ombro se você se resistir a não me perdoar. Eu não posso chegar para você e falar, eu vim pedir perdão, eu vim fazer a minha parte, mas se você não perdoar, não tem problema. Não tem problema sim, amados. Tem muito problema. Porque nós estamos exercendo a nossa nova natureza. Nós nascemos de novo, nós nascemos de cima, nós nascemos de Deus, nós experimentamos a misericórdia, a benignidade dEle, a bondade, a imensidão da sua graça. Então veja que maravilha que Paulo está dizendo para nós no versículo 32. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. E aí olha que interessante, por isso que eu falo para você que é interessante, no versículo 1 do capítulo 5, que ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, amados. Veja que maravilha são esses versículos, a harmonia que traz para as nossas almas. Por isso que nós falamos que o Evangelho ele precisa ser pregado diariamente para nós. É por isso que essas doutrinas elas precisam saltar aos nossos olhos. É por isso que essas doutrinas precisam penetrar dentro do coração da igreja. Porque o que nós temos visto são pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que não conseguem perdoar. São pessoas que não conseguem ser misericordiosos. São pessoas que não conseguem sentir compaixão. É isso que nós estamos aqui diante desse texto maravilhoso. Essa doutrina de pedir perdão para o meu irmão. O quanto isso revela sobre nós.
como nós acabamos de ler na parábola. A intensidade que aquele homem buscou do seu Senhor, a misericórdia, a sua generosidade, é a mesma que ele deveria ter oferecido. Veja, amados, a intensidade que nós buscamos o perdão de Deus, o quanto o perdão de Deus é importante para nós, a sua misericórdia, a sua benignidade, o quanto isso é importante para nós, é nessa mesma intensidade, como filhos amados, legítimos, regenerados, é assim que temos que oferecer. Que maravilha! E então ele diz, sedes imitadores de Deus, vosso Pai, como filhos amados. Veja, como nós falamos, quão difícil é pregar o Evangelho nessa geração. As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de doutrina. Nós estamos vivendo uma geração que eles querem os seus direitos. As pessoas se amarram aos seus direitos. Mas é como nós falamos, o cristianismo ele é o inverso. Você se doa pelo seu irmão. Você se preocupa com ele. Veja, nós somos membros do mesmo corpo. E o porquê que ele está falando isso? Por que isso tem que ser fácil para nós? Porque na igreja são pessoas que experimentaram a mesma misericórdia, a mesma benignidade, a mesma compaixão, o mesmo amor, a mesma graça. Como nós não perdoaríamos o nosso irmão? Como nós não perdoaríamos a pessoa que experimentou a mesma coisa? Como o perdão do nosso irmão pode ser? Então é isso. O perdão é importante. Devemos nos perdoar uns aos outros porque Deus nos perdoou. Essa é a base. Quão profundo isso é para nós. O quanto isso revela. Nós experimentamos. Nós sentimos. Nós provamos esse perdão. Essas palavras são vidas, são reais para nós. Somos participantes das mesmas bênçãos. Nascemos de novo, somos filhos de Deus. Por isso que é importante entendermos essas expressões. Sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, o versículo 32 até o versículo 2. Olha que maravilha, que doutrina poderosa. Devemos praticá-la. Essas doutrinas precisam voltar para dentro das igrejas. Essa doutrina precisa ser viva na vida de muitos cristãos. E não perdoar segundo o mundo, e não perdoar segundo a cultura, e não perdoar segundo a filosofia. Porque as diretrizes, os motivos deles são opostos aos nossos. O único motivo do nosso perdão, o único motivo da nossa misericórdia, o único motivo da nossa compaixão, tudo isso é para a glória de Deus. Nós fazemos isso para a glória de Deus. Então que essa verdade penetre no nosso coração essa noite. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Que nós possamos expressar os frutos do Espírito Santo que habita em nós, na nossa nova natureza. E nós possamos ser o quê? Imitadores de quem? De Deus, nosso Pai. Não é interessante isso? Isso não é maravilhoso? Temos que ser imitadores de Deus, do Filho, através do Espírito Santo. Assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar. Essa é a base do perdão cristão.